Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler uma leitura muito conhecida de todos nós. Aliás, já ministrei tantas vezes sobre esse texto. Pode estar sentado no seu lugar, à vontade. Vamos ler, até porque a gente vai ler alguns outros textos nessa noite que vão embasar a nossa mensagem. Nós estamos, irmãos, em 40 dias de uma jornada, de uma caminhada de fé, tá? Já estamos celebrando 5 anos da Comunidade Farol. E estamos celebrando dessa forma, né? Em um tempo de jejum e de oração. Desde o último dia 22, nós entramos nesse processo e estamos juntos. Você com o seu propósito individual de jejum e de oração. Pastor, eu não estava sabendo, como é que eu faço? Se você quiser, você começa amanhã, tá? Você só vai terminar 3 dias depois, mas pode começar, tá? A gente está numa jornada todos os dias, às 9 da manhã, tem um devocional, uma palavra e um tempo de oração lá no nosso aplicativo, tá? Se você não tem um aplicativo da comunidade, baixa nas plataformas iOS e Android e você se inscreve lá porque você vai receber a notificação. Todos os dias, 9 da manhã em ponto, tem lá um devocional para a gente meditar na palavra e estarmos juntos nessa caminhada. E aí, até o dia 31 de julho, todas as ministrações estarão nesse sentido, falando sobre a importância da semeadura. E hoje eu quero falar sobre isso. Nós que queremos milagres na nossa vida, precisamos entender que esse é o princípio que rege o milagre, o princípio da semeadura e da colheita. E aqui está essa história que conhecemos muito, mas o Senhor vai usar mais uma vez esse texto para trazer coisas novas sobre as nossas vidas. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu respondeu: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Digam graças a Deus. Minha mensagem de hoje tem esse título: Semear o milagre. Todo milagre, ele precisa ser semeado. Milagre, irmãos, é aquilo que está além da nossa capacidade humana. Tem coisas na nossa vida que nós conseguimos resolver, procurando alguém, tendo a ajuda de pessoas que têm influência. Mas milagre mesmo é aquilo que foge à nossa capacidade de ação. Aí é que entra o céu. Aí é que entra Deus. Aí é que entra a santa providência. A divina providência é quando nós não temos mais o que fazer. Aí entra a divina providência. Por isso que nós chamamos de milagre. Também chamamos isso de ação extraordinária. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher. E a palavra diz que a mulher vai desesperada procurar o homem de Deus porque ela não tinha mais o que fazer. Os irmãos viram uma história. O credor estava na porta cobrando uma dívida e sob risco de, além de ter perdido o marido, agora ia perder os 2 filhos como escravos. E ela, desesperada, procura um homem de Deus e ele pergunta para ela: O que é que você tem em casa? E obviamente que ela respondeu o que prontamente estava no seu coração. Ela mais ou menos estava respondendo assim, né? Se eu tivesse alguma coisa em casa, eu não teria vindo pedir sua ajuda. Eu não tenho nada em casa. Aí ela lembra: Não, eu tenho sim, eu tenho uma vasilha que ainda tem um pouquinho de azeite. É o que eu tenho em casa. E aí foi a semente, né?
Normalmente, quando a gente ministra sobre essa palavra, a gente diz que esse pouquinho de azeite que ainda sobrara foi a semente que Deus usou para realizar aquele grande milagre. O milagre foi tão grande que a palavra diz que ela pagou a dívida, ou seja, livrou seus filhos, e a palavra diz que do que sobrou, ela viveu toda a sua vida com seus filhos. Do que sobrou, o milagre foi tão grande que ela resolveu o problema e ainda viveu do resto. Mas como foi que esse milagre aconteceu? Com 2 sementes. Normalmente a gente só fala da semente do pouquinho de azeite, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para outra semente que apareceu nesse milagre. Porque a palavra diz que o profeta disse para ela: volte para casa. E você vai pegar aquele restinho de azeite que sobrou naquela vasilha que você tem em casa. Mas você vai passar na vizinhança e você vai pegar o máximo de vasilhas que você tiver que pegar emprestadas. Mas pegue muitas. Eu gosto demais dessa afirmação do profeta Eliseu, né? Pegue vasilhas emprestadas, mas pegue muitas. Por quê? Porque o homem de Deus estava profetizando sobre a vida daquela mulher, dizendo: Deus quer te dar uma grande colheita. Você está aí encurralada, você não sabe o que fazer. Mas o milagre que Deus vai fazer, ele é grande, apesar do pouco que você tem agora. Só te restou um pouquinho de azeite, use isso. Mas para isso, você vai precisar da ajuda de outras pessoas. E aí é que entra, irmãos, as sementes que outras pessoas semeiam na nossa vida. Ouça o que eu vou lhe dizer. Todo grande milagre que você tem para viver na sua vida, ele nunca vai acontecer só com as sementes que você tem. Você sempre vai precisar que pessoas se juntem a você para que você tenha o grande milagre. Eu sempre afirmo, gente, que para vivermos milagres, Deus sempre usa pessoas para que o milagre aconteça. Para endossar essa verdade que eu estou trazendo, eu quero trazer 2 histórias que a Bíblia nos mostra também como pessoas participam semeando milagre na minha vida, na sua vida. Por exemplo, nesse momento de oração, eu lembrei o quanto o Augusto ele foi um semeador de milagre na minha vida. Em muitos momentos. Em muitos momentos. Porque o milagre que precisava acontecer na minha vida, precisava também de sementes que estavam na vida dele. Olha o que a palavra diz. É a história que acontece no próximo capítulo, tá? A gente lê o capítulo 4. No capítulo 5, a gente não vai ler, eu vou deixar como lição de casa para você ler o capítulo todo, tá? A palavra diz que existia um grande general sírio, chamado Naamã. E esse homem, ele tinha uma enfermidade que naquela época era incurável. Hoje já tem cura, já tem tratamento. Hoje nós conhecemos aquela enfermidade como hanseníase, né? Naquela época era conhecida como lepra. Naquela época não tinha cura, tá, gente? E aliás, para o judeu, ter lepra era uma questão mesmo de sair completamente do seu meio social. Mas Naamã era sírio, então ele convivia mesmo tendo lepra. E ele não sabia como resolver, porque para a época não tinha tratamento, não tinha cura. Um dia, a palavra diz que a menina que trabalhava na casa dele, que não era uma empregada comum, tá, gente? A palavra diz que ela era uma escrava. Entenda que nós estamos falando de um tempo onde isso era normal. E ela era uma escrava que tinha sido raptada, capturada em Israel. Ou seja, ela estava trabalhando forçosamente na casa de um homem que tinha sido o seu algoz, o seu captor. E a palavra diz que um dia essa menina está ali trabalhando, e ali fazendo entre uma coisa e outra, ela faz o seguinte comentário com a mulher de Naamã, com a patroa dela, com a senhora dela: se o meu senhor for em Israel, lá tem um homem de Deus que pode curá-lo. A mulher ouve aquilo, obviamente, né? Quando a gente está no desespero, buscando solução, a gente vai se agarrar a tudo que é âncora, tá, gente? E a palavra diz que a mulher de Naamã dá crédito à palavra daquela menina, à fé daquela menina. Porque quem estava dizendo que o milagre aconteceria, isso não nasceu no coração da mulher de Naamã, nasceu no coração da menina. E a mulher pegou a fé da menina e disse: quem sabe, é a minha única chance.
A palavra diz que quando Naamã chega, ela comenta com o marido. E o marido pega a fé que tinha nascido no coração da menina e diz: quem sabe isso é verdade? A palavra diz que Naamã, que era o general, procurou o rei da Síria e disse para ele: olha, lá em casa, a menina que trabalha com minha mulher disse para minha mulher, eu soube. E a palavra diz que o rei da Síria manda, na diplomacia necessária, uma carta para o rei de Israel dizendo para ele: eu quero que você cure o meu general. Isso causa até um desespero no rei de Israel, né? Porque ele diz: como é que eu vou curar o homem? O profeta Eliseu, que era quem a menina tinha comentado com a patroa, fica sabendo da história e diz para o rei: pode mandar ele aqui em casa que eu vou resolver o problema dele. Gente, olhe a sequência de fatos por causa da fé que uma menina semeou como semente na vida de um homem cheio de problema. Por isso que a palavra compara a fé com um grão de mostarda, né? A palavra diz: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, se você orar crendo, o que você vai ter como resultado é algo extraordinário. Entenda, a fé que agora está movendo até a diplomacia de 2 países, começou no coração de uma menina que resolveu semear. Mas olha que essa história não para por aí não, tá? Aí a palavra diz que Naamã monta a sua caravana, uma carruagem cheia de presentes que ele queria dar ao profeta que iria curá-lo, e sai da Síria e vai para Israel. Quando ele chega em Israel, vocês conhecem a história, ele para na frente da casa do profeta, o profeta nem sai para recebê-lo, né? Porque Deus precisava também primeiro curar o orgulho daquele homem poderoso, né? O profeta nem sai para falar com ele e diz: olha, diga a ele que se ele quiser ser curado, ele vai e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. E ele vai ser curado. Aí subiu a arrogância, né? Aí subiu o orgulho para o coração. Porque Naamã estava esperando o homem de Deus sair para cumprimentá-lo, fazer cerimônia. Ele mesmo diz isso, né? Quando ele vai embora chateado, sem mergulhar no rio, ele diz: eu esperei que ele saísse e ele orasse, colocando a mão na minha enfermidade. Mas não, ele manda eu mergulhar nesse rio de águas barrentas. Lá na Síria tem 2 rios que são melhores que esse. Aí a palavra diz, quando ele está indo embora, chateado, sem seu milagre, sem sua cura, o rapaz que estava carregando ele, né, dirigindo a carruagem, diz assim para ele: meu pai, eu quero chamar a sua atenção, porque eu gosto demais da versão da Bíblia que usa esse termo. Aquele homem que possivelmente também era um escravo, chama Naamã de meu pai. Ele diz: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido algo muito difícil, pelo seu milagre, você não teria feito. É como se aquele homem estivesse dizendo para Naamã: você saiu da Síria, acreditando na palavra de uma menina. Agora você não vai fazer o que é mais fácil, que é mergulhar. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre essas 2 sementes. Porque a palavra diz, gente, que por causa das palavras daquele homem que a gente não sabe o nome, não sabe de que família ele veio, por causa das palavras daquele homem, a palavra diz que Naamã volta. E ele mergulha no rio 7 vezes. E a palavra diz que a sua pele é completamente curada. É maravilhoso demais, né? A gente olhar agora para esse texto, nessa fase da história, e dizer: Naamã viveu um grande milagre. Mas como foi que esse milagre começou, gente? Com 2 preciosas sementes. Daquela menina e as palavras daquele rapaz que estava guiando a carruagem. Pare para pensar que no começo da história, Naamã e sua esposa nem tinham fé necessária para viver aquele milagre. Mas eles tomaram a fé emprestada de quem? Da menina. Eles tomaram a fé emprestada de quem? Do rapaz que guiava a carruagem. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Semear milagre, meu irmão, é de fato se cercar de pessoas. Olhe bem para mim. Se cerque de pessoas que têm desejo de semear na sua vida. Irmão, se tem uma coisa urgente na nossa vida que nós precisamos decidir e fazer e agir, é sair de perto de gente que não está interessada em semear na nossa vida, só de receber. E você sabe que no nosso dia a dia pessoas assim nos cercam. Eu olho para essa menina e aí eu chamo sua atenção. Gente, eu sempre digo, aí é um crivo meu, tá, gente?
É uma interpretação minha, mas eu sempre digo que eu acho que Naamã era muito gente boa, gente. Eu acho que ele era um cara assim, muito gente boa. Porque imagina, gente, se a menina que estava trabalhando na casa dele o visse como um homem ruim, terrível, se ela iria se importar com ele. Gente, nós estamos falando de um tempo onde a escravidão, por mais que seja objeto para a gente, era algo normalizado. No tempo que nós estamos vivendo hoje, gente, que vivemos numa democracia, onde as pessoas são livres para entrar no emprego e sair do emprego, tem gente que hoje no emprego, lá no seu escrutínio, diz o quê? Meu patrão ruim, só me paga esse salário pouco, estou esperando mais crescer aqui, não consigo crescer, pois eu só vou cumprir meu horário, e ele que se exploda, não é assim que as pessoas pensam? Estou nem aí, tomara que essa empresa feche, é até um pensamento meio raquítico, né? Porque a pessoa está se servindo daquilo ali. Mas eu quero que você volte séculos, onde uma menina está ali não porque decidiu, mas está ali porque está sendo obrigada. Mas olhe para mim, ela se preocupou em partilhar algo que iria mudar a vida do seu Senhor. Isso é boa semeadura. O rapaz que levava a carruagem, gente, ele moveu o coração para chamar a atenção do seu Senhor, dizendo: eu não posso suportar que o Senhor volte para a Síria ainda enfermo, eu quero que o Senhor seja curado. Preocupação em semear na vida do outro. E preste atenção, tá? O milagre só aconteceu porque tanto a menina quanto aquele que guiava a carruagem, preocupados com a saúde e com a bênção na vida do seu Senhor, lançaram uma boa semente. E essas sementes aconteceram em forma de quê, gente? Palavras. Olha aqui para mim. De quem você tem se cercado? Eu sempre uso, irmãos, relacionamentos para nos abençoar. É maravilhoso quando a gente vê pessoas que Deus usa nos nossos círculos de relacionamentos, onde essas pessoas estão preocupadas de fato em semear a semente de bênção na nossa vida. E essa é uma decisão nossa. O grande milagre depende de pessoas que queiram semear na nossa vida. No Novo Testamento, tem outra história agora com Jesus, de pessoas também que decidiram semear o milagre na vida de alguém, que no caso dessa pessoa, ela era incapacitada. Lembra da história? Marcos capítulo 4. A palavra diz que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum, e onde Jesus chegava, como a gente diz aqui no Nordeste, né? A casa ficava assim. Não tinha lugar na janela, não tinha lugar na porta, não tinha lugar em canto nenhum. E a palavra diz que existia um homem paralítico naquela cidade. Obviamente que ele não tinha como sair de onde estava para encontrar Jesus, ainda mais com as barreiras que ele encontraria. Aí ele tinha 4 amigos. Olha aqui para mim, 4 amigos. 4 amigos. O homem não tinha como se deslocar até Jesus, mas os 4 amigos sim. E a palavra diz que aqueles 4 amigos tomam uma decisão. E qual foi a decisão que eles tomaram? Vamos pegar o nosso amigo e vamos levar ele até Jesus, para que Jesus o cure. Só aí, né, gente? Só de ter amigos, preste bem atenção, só de ter amigos que se preocupam conosco, isso já é um grande milagre. No mundo que nós vivemos, onde as pessoas cada vez mais estão vivendo dentro do seu individualismo, cada vez mais crônico, ter amigos que pensam: como é que eu posso aproximar esse meu amigo, essa minha amiga de Jesus? Como é que eu posso levar essa pessoa para mais perto de Deus? Como que eu posso fazer? Pois esses 4 amigos tomaram essa decisão. Eu fico tentando imaginar, gente, a conversa, tá? Esses 4 amigos chegando para esse paralítico e dizendo: rapaz, a gente teve uma ideia brilhante. Estamos sabendo que Jesus está na cidade, até porque Jesus viajava muito, né? E a gente quer levar você até Jesus. Como é que vocês vão fazer isso? Não se preocupe. Por isso que nós 4 viemos. Mas como é que vocês vão me levar nas costas? Não, você vai ficar na cama. Essa é a nossa ideia brilhante. Nós vamos levar você na cama. Pode ficar deitadinho, porque nós vamos levar você na cama. Cada um pegou de um lado. A palavra não diz, gente, se a casa daquele homem era perto da casa onde Jesus estava.
mas eles devem ter percorrido um caminho e eles devem ter se cansado. Eu estava ouvindo esses dias alguém ministrando sobre essa palavra e dizendo que naquela época, normalmente, as pessoas trabalhavam por uma jornada de trabalho. Por isso que as pessoas eram chamadas de jornaleiro, né? Porque eles recebiam por uma jornada de trabalho. O salário por uma jornada de trabalho era de 1 denário. Então isso quer dizer que aqueles homens, naquele dia, sacrificaram a jornada de trabalho para abençoar um amigo. Isso é boa semente, né? Desde o início da minha mensagem eu estou falando sobre nos cercarmos de pessoas que se preocupam em semear na nossa vida uma boa semente. Mas eu quero chamar também sua atenção a essa reflexão. Quem eu e você tem colocado como meta na nossa vida para semear na vida dessa pessoa um milagre? Porque é também, irmãos, é também nossa responsabilidade. Na vida de quem você tem se preocupado em semear um milagre? Sabe quando você reserva 1 minuto de oração no seu dia para lembrar e orar por alguém? Você nesse momento está no lugar de um daqueles 4 amigos. Sabe, nesse seu tempo de jejum de 40 dias, você que tem colocado dentro de todos os seus propósitos pessoais, familiares, você tem lembrado de colocar um amigo, uma amiga nos teus propósitos de oração? Você está semeando uma boa semente. 4 amigos pegam a cama do paralítico, levam ele até a frente da casa de Jesus. Isso já por si só já era um grande trabalho, né, gente? Quando eles chegam lá, a palavra traz o detalhe de que a casa estava muito cheia. A palavra diz que não tinha lugar nem na janela tinha lugar. Já era motivo para desistir, né? Já era motivo para um olhar para o outro e dizer assim: a gente até tentou. Mas a palavra diz que eles foram além. Por quê? Porque eles tinham uma decisão no coração. Ouça, milagre é semeado. Milagre, meu irmão, minha irmã, ele é semeado. Por isso que tem pessoas que não têm experimentado coisas extraordinárias da parte de Deus. Por quê? Porque quando chega o primeiro obstáculo, você diz: olha, não vale a pena. A palavra diz que aqueles 4 amigos tomaram a decisão: se a gente veio até aqui, a gente vai agora até o final. Subiram no telhado, abriram o telhado. Gente, nós estamos falando de telhado assim, tá? Com telhas grandes, onde fica fácil para você tirar. Naquela época, a maioria, principalmente das casas simples, né? Ou o telhado era de palha, ou o telhado ele era uma mistura de palha e barro. Eu sempre gosto de chamar essa atenção, né? Imagina nós estarmos aqui, são 20 horas e 37 minutos. Você está aqui ligado na palavra. Tá bom, né? Tá um silêncio, uma música de fundo, prendendo tua atenção. Agora imagina, nesse momento que você está aqui, querendo captar toda a mensagem que eu estou te trazendo, você começa a ouvir um barulho aí em cima e caindo palha na sua cabeça. Já imaginou, gente, a confusão que foi? Para com isso, a gente quer ouvir Jesus. E eles, insistentes. E eles, persistentes. E eles, focados na semente que eles tinham decidido semear na vida do amigo. É isso que pessoas que amam fazem. Semeiam com todo esforço e com todo amor. Você entende por que tem dentro da família gente que não compreende? Rapaz, essa mãe ainda está orando por esse filho ingrato. Já viu isso? Essa avó ainda está orando por esse neto ingrato. Gente, o amor, ele move-nos para semearmos na vida de pessoas que amamos, e isso vai trazer a incompreensão dos outros. É por isso que a palavra diz que estava lá, eles abrindo o telhado e possivelmente recebendo todo tipo de reclamação, mas eles tinham algo firme no coração. E qual era o desejo? Nós vamos abençoar o nosso amigo. Naquele momento, a palavra diz que eles descem o amigo, os 4, né? Descem o amigo paralítico. Exatamente, eles abriram o lugar exatamente onde estava Jesus. E Jesus vendo aquilo tudo e deixando, né? E Jesus estava muito feliz, ele queria fazer aquele milagre.
E aí o homem, ele desce exatamente na frente de Jesus. Eu gosto demais desse detalhe. Porque a palavra diz assim, Marcos, quando narra essa história, em Marcos capítulo 4, ele diz: vendo Jesus a fé que eles tinham. Jesus não viu a fé do homem. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Não está na Bíblia não, mas eu interpreto assim. Que na verdade aquele homem nem estava muito movido pela fé. Ele estava indo na fé dos seus amigos. Diga para a pessoa do seu lado, obrigado pela sua fé. Você entende por que em momentos assim a gente pede para um orar pelo outro? Ah, maridos, se vocês soubessem, agradeceriam mais pela fé da esposa. Porque normalmente é a esposa que tem mais fé, tá, gente? Normalmente. Nós somos movidos às vezes muito mais pela fé da esposa do que pela nossa própria fé. Quem é homem sabe disso. E quem louva a Deus pela vida da esposa sabe disso. Então se você está aí junto da sua esposa, diga para a sua esposa aí, obrigado pela tua fé. Se você está com a sua mãe, com seu pai, diga obrigado pela sua fé. Amém. A palavra diz, vendo Jesus a fé que eles tinham. Gente, não foi a fé do paralítico. Não foi a fé daquele homem. Jesus olhou a atitude dos seus amigos. Ouça, foram os 4 amigos que semearam na vida daquele homem uma boa semente. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra firme no seu coração. Primeiro, se preocupe em se cercar de pessoas que querem semear na tua vida. Que nessa noite o Espírito Santo te revele pessoas que não estão preocupadas em semear na sua vida, pelo contrário, só estão preocupadas em extrair de você. Saia de perto de gente assim. Sabe quem tomou essa decisão? Sabe quem tomou essa decisão? Abraão. Abraão tinha saído da sua terra e seu sobrinho Ló estava do seu lado, e a palavra diz que por causa de Abraão, Ló tinha prosperado. Só que Ló, ele era um sugador. E chega um momento em que Deus diz para Abraão: Abraão, você vai ter que sair de perto dele. Porque para eu te abençoar, você tem que estar perto de gente que queira semear na sua vida. Quem está perto de você? Irmão, se cercar de gente que quer nos abençoar é importante. Também nos enxergarmos como alguém que quer abençoar outros, isso também é importante. Porque todo milagre só acontece quando acontece a semeadura. Foi assim com a mulher do azeite, que eu contei na minha primeira história, né? Quem foi que semeou na vida dela? As vizinhas, que emprestaram as vasilhas. Vocês lembram da história? A palavra diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, que ela pergunta para o filho, tem mais uma vasilha? O filho diz, não tem mais nenhuma. Então a palavra diz o quê? Que o azeite parou. Ou seja, o milagre acabou exatamente quando não tinha mais vasilhas. E cada vasilha representava o quê? Um tipo e um nível de relacionamento que aquela mulher tinha com a sua vizinhança. Sempre gosto de destacar isso, né? Já imaginou aquela senhora brigada com todas as vizinhas? Já imaginou? O profeta tinha dito para ela, olha, vai, pede vasilhas, mas pede muitas, não pede pouca não. Já imaginou aquela mulher que queimou pontes em tudo que é relacionamento? Ah, não preciso dessa pessoa, que ela fique para lá. Aí no dia do milagre, os filhos estão lá. Filho, vai lá na porta de Dona Mariazinha e pede a ela a vasilha. Dona Maria, a mamãe mandou pedir uma vasilha emprestar. Não, diga ela que não tem não. Uma vasilha a menos de milagre, né? Vai lá na casa de Dona Josefa e pede uma vasilha. Dona Josefa, mamãe mandou pedir uma vasilha emprestar. Diga a ela que não tem não. Um milagre a menos, né? E tem pessoas que têm vivido assim, irmãos. Tem pessoas que têm subtraído na sua vida milagres. Por quê? Porque ao invés de você cuidar de relacionamentos abençoadores, você tem se fechado em si. O Senhor Jesus, e eu quero dizer isso para concluir, quando Ele fala sobre a importância de construirmos relacionamentos abençoadores, em Lucas capítulo 16, versículo 9, Ele diz que nós precisamos nos cercar, aproveitando o nosso ciclo social, tá? Ele diz isso.
Aproveite o seu ciclo social para que você construa relacionamentos que te levem a bênçãos eternas. Eu quero convidar você para a gente ler esse versículo, é o último que vamos ler, e eu quero orar por você nessa noite. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, o versículo 9. Diz assim a palavra. Lucas capítulo 16, o versículo 9. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. E aqui quando a gente pega a palavra no original grego, tá, gente? Está falando só de riqueza, pedra preciosa, dinheiro. Ele está falando sobre o nível de influência que nós temos. E ele diz, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que Jesus está dizendo? Use seu meio para se cercar de pessoas abençoadas, porque quando isso de fato acabar, e é assim, tá, gente? Tem uma hora que quando espreme assim, eu sei que todos nós sabemos disso, né? Eu lembro de depois de 3 meses que eu fiquei no hospital, e aí fui para casa, aí deu uma espremida assim, né, no meu círculo de amizade. Aí quando dá essa espremida assim, sabe quem sobra? Quem sobra de fato é quem está semeando sementes eternas. Você sabe disso. Nós vivemos, irmãos, num mundo onde as amizades elas são voláteis. As pessoas estão perto por conveniência. É ou não é assim, gente? Claro que é. Jesus está dizendo assim, ó, aproveite o tempo em que você tem como juntar pessoas para você selecionar bem quem vai trazer de fato a riqueza e a semeadura e a colheita da eternidade. Como você tem semeado na vida de outras pessoas e de quem você tem se cercado para semear na sua vida. Vamos orar? Assim mesmo como você está. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. E ore nesse momento pedindo ao Senhor que te traga clareza e lucidez na sua mente, para que você consiga ter essa percepção. A minha oração é que você saia daqui nesta noite com essa percepção. Na vida de quem, meu Deus, eu estou semeando? De quem eu tenho me cercado, que de fato tem interesse de semear coisas celestiais? Sementes que o Senhor dá na minha vida. Reflita sobre isso. No nome de Jesus. Esse é um tempo, irmãos, de estabelecermos um crivo nos espaços ao nosso redor. Eu entendo que de tempo em tempo Deus nos dá essa graça, tá? De irmos fazendo uma nova seleção de quem fica por perto. E entenda que a vida é exatamente assim. A vida, ela é cíclica e a gente precisa ir tomando essa decisão, permitindo de fato quem tem acesso à nossa vida, à nossa família. Deixa eu te dizer, e receba essa palavra no nome de Jesus. Tem pessoas que não podem ter acesso à tua casa. Tem pessoas que não podem ter acesso à tua intimidade. No nome de Jesus, toma essa decisão urgentemente, preservando a tua vida e a tua família. Se cerque de pessoas que têm interesse, apenas o interesse de querer semear na tua vida a bênção. Como é que eu sei disso, pastor? Peça ao Senhor discernimento. Ele vai trazer clareza no teu coração. Ele vai trazer clareza no teu coração ainda para esses próximos 6 meses, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer em 2026. Mas você precisa estar cercado de pessoas como aqueles 4 amigos. Você precisa estar cercado de pessoas como aquele homem que guiava a carruagem de Naamã. Você precisa estar cercado de pessoas como aquela menina que disse para a sua senhora: eu sei como abençoar a vida do meu Senhor.
E foi olhando para a fé dessas pessoas que Deus realizou o milagre. Aliás, deixa eu te dizer, tem gente que vai te abençoar e vai semear na tua vida sem nem saber que está te abençoando. Como é o caso daquelas pessoas que emprestaram as vasilhas, né? Deus também faz isso, tá? Deus faz pessoas nos servirem que nós nem imaginamos. Mas Deus usa pessoas assim para nos abençoar. Às vezes são pessoas que nem conhecemos. E Deus usa essas pessoas para nos emprestar uma vasilha. No nome de Jesus, agora, aí como você está, com seus olhos fechados, lembre nesse momento de pessoas que ao longo da tua caminhada te emprestaram vasilhas. E você sabe que essas pessoas foram instrumento de Deus para promover na tua vida uma colheita. Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. Essa é uma noite de gratidão também. Agradecermos ao Senhor por pessoas que Ele usou ao longo da nossa vida para nos emprestar vasilhas. Lembre de pessoas lá no início da tua vida profissional. Pessoas que só semearam na tua vida porque queriam abençoar, não por interesse. Porque Deus usa a gente assim também. Seja grata, seja grata. Pessoas que Deus fez se aproximar e que nem sabiam que estavam sendo instrumento de Deus para nos abençoar. São as pessoas que nos emprestam vasilhas, né? Agradeça ao Senhor por essas pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Posso crer. Obrigado, meu Deus. Quem me avisa. Obrigado, meu Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque milagres não se explicam. Obrigado porque milagres não tem como a gente usar a lógica para entendê-los. Nós te agradecemos por pessoas que já passaram na nossa vida e foram verdadeiros instrumentos de Deus para nos abençoar. Ah, meu Deus, quantas pessoas abençoadas, piedosas, de bom coração já passaram pela nossa vida e o Senhor usou. E essas pessoas nem têm noção do quanto nos abençoaram. Eu oro por pessoas que aqui estão, meu Deus, que já foram instrumento de bênção na vida de pessoas que hoje estão longe. Mas essa tua filha e esse teu filho tem essa consciência. Naquele tempo eu fiz o que eu pude. Eu emprestei uma vasilha. Eu só dei uma dica de um profeta que podia curar a vida de Naamã. Eu apenas trouxe uma palavra dizendo ao general Naamã que ele pensasse bem sobre a decisão de ir embora revoltado. Pessoas assim, que passam na nossa vida apenas de relance, mas que são verdadeiros instrumentos de Deus. Eu creio, meu Deus, eu creio exatamente assim, que o milagre está chegando na vida de pessoas aqui pelo simples fato de agradecer. Obrigado, obrigado, meu Deus. Sabemos que a gratidão abre portas, então nós te louvamos pelos amigos que nos cercam. Nós te louvamos, meu Deus, pelas pessoas que ainda sobraram perto de nós. Louvado seja o nome do Senhor por essas pessoas. Obrigado por pessoas de perto, obrigado por pessoas de longe. Obrigado por pessoas que nem têm muita intimidade conosco, mas que se sentem movidas para nos abençoar. Obrigado, meu Deus. E nos levanta nesta noite. Levanta-nos nesta noite como verdadeiros instrumentos, no nome de Jesus, para sermos também esse agente de bênção. Para sermos também, meu Deus, esse agente que vai semear na vida de alguém, sem pretensões, apenas pelo desejo de abençoar. Esse é o desejo no nosso coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque sempre haverão pessoas preocupadas em semear a boa semente. No nome de Jesus, que o Senhor nos levante também assim com esse propósito. Eu creio e eu quero declarar isso para as bênçãos que ainda chegarão até o final deste ano, para as bênçãos que ainda acontecerão no segundo semestre. O Senhor levantará pessoas com as mãos cheias de sementes. Ah, meu Deus, eu declaro isso porque eu posso ver isso, que o Senhor levantará pessoas com as mãos cheias de sementes, e essas pessoas chegarão na vida dessa tua filha e desse teu filho, e derramarão, meu Deus, boas sementes.
Sementes, meu Deus, que vão produzir a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Porque é o Senhor quem nos concede a boa semente para a boa colheita. E nós te agradecemos por isso. Pedimos, Espírito Santo, que neste momento, sobre cada mente, sobre cada coração, o Senhor derrame o óleo do Espírito Santo que traz paz, que produz a luz necessária, para que os nossos olhos possam ver aquilo que está distante da nossa visão natural. Há pessoas, meu Deus, que agora estão exatamente assim, olhando para frente, não conseguem enxergar pela nebulosidade que a própria vida tem provocado. E essa pessoa não consegue, meu Deus, visualizar nada além da sua confusão mental, nada além do seu engano mental, das suas dúvidas no coração. Traga luz, meu Deus, traga luz, e que de agora em diante essa pessoa possa enxergar e ver que o Senhor está abrindo um caminho, que o Senhor está aproximando da sua vida pessoas com as mãos cheias de sementes, assim como aqueles 4 amigos, assim como aqueles 4 abençoados amigos. Ah, meu Deus, bendita decisão que eles tomaram. Bendita decisão que eles tomaram, irem até a casa do amigo e dizer: hoje nós vamos te levar para perto de Jesus. Ah, que decisão maravilhosa. Entendemos, meu Deus, que a boa semente, ela é semeada desse jeito, a partir de decisões inusitadas, que pessoas sentem o coração queimar, arder e decidem: eu vou orar pela minha amiga, eu vou orar pelo meu amigo, eu vou orar pelo casamento dele, eu vou orar pelo filho dela. Ah, meu Deus, quantas pessoas abençoadas são usadas por ti exatamente em decisões assim. E nós declaramos nesta noite, hoje, o nosso milagre está chegando, porque o Senhor está depositando na mão de pessoas abençoadas boas sementes. E essas sementes vão germinar, essas sementes vão frutificar. E eu tenho certeza, meu Deus, que grande, extraordinária será a colheita. Nós cremos nisso, cremos nisso, cremos nisso e te agradecemos, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, aplauda ao Senhor bem forte, fique em pé em seu lugar e vamos declarar isso. Levante as suas mãos e vamos declarar isso. Hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Se há alguém do teu lado, que é alguém que já te abençoou muito, abraça essa pessoa agora e diga: obrigado pela tua fé que já me abençoou tanto. Obrigado pela tua fé que já me abençoou tanto. Obrigado pela tua fé que na minha vida é uma bênção. A tua fé semeia a bênção na minha vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua fé. Obrigado pela sua fé. Obrigado pela sua fé que semeia tanto na minha vida. Ah, bendito é o nome do Senhor. Se há alguém que está aqui e você não está perto e você quer sair do seu lugar e ir lá agradecer essa pessoa, faça isso, no nome de Jesus. Obrigado pela sua fé que me abençoa tanto. Se você está aqui, mas é alguém que está longe, pega aí o teu celular e manda agora uma mensagem. A pessoa não vai entender não, tá? A pessoa não vai entender. Manda uma mensagem: pastor, eu estou adorando. Adora é o Senhor mandando uma mensagem agora. Manda uma mensagem dizendo: obrigado pela sua fé que me abençoa tanto. Ah, bendito é o nome do Senhor. Hoje o meu milagre já chegou. Hoje o meu milagre já chegou. Hoje o meu milagre. Obrigado, meu Deus. Vai chegar. Obrigado, meu Deus. Eu vou crer, não vou. Obrigado, meu Deus, por tantas pessoas abençoadas. O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória. Vamos levantar as mãos e agradecer. Hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer e não vou duvidar. Crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Obrigado, meu Me Deus. dá vitória. Nesta hora, Nesta hora. me dá vitória. Me dá vitória nessa
aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glícia, eu quero lhe dizer que muito das sementes que o Augusto semeou, elas só estão visíveis em momentos assim. A palavra do Senhor diz que a semente que Abel semeou, é que diz a carta aos Hebreus, estando o Abel morto, essa semente ainda está viva. Sempre digo isso. Eu não tenho mais o meu pai e minha mãe, mas muitos aqui de vocês já foram abençoados por histórias que eu conto nesse altar. Sabe por quê? Olhe para mim. Por causa de uma boa semente que foi semeada em minha vida. Pais, semeie uma boa semente na vida dos seus filhos. Sabe por quê? Vai ter um momento que a gente vai voar, tá? E eles ficarão aqui. E essas sementes ainda continuarão dando fruto. Você consegue entender isso? Louvado seja a vida, o nome do Senhor pela vida daqueles 4 amigos. Que coisa curiosa, né? A gente nem sabe os nomes deles. Na eternidade eu quero saber, tá? Na eternidade, quando eu chegar no céu, eu vou dar uma corrida para perto de Jesus e perguntar: me diz qual o nome daqueles 4 sujeitos que perderam uma jornada de trabalho porque queriam abençoar aquele amigo. Gente, vocês já imaginaram o galardão daqueles 4 homens? Na semente. Sabe aquela menina que disse que Naamã seria curado? Aquela menina, nós não sabemos o nome dela. São os anônimos que nos emprestam vasilhas. Você tem muita gente que já te emprestou vasilha, que nem está perto de você mais. Sabe como é o nome do homem que estava levando a charrete, a carruagem? Não sei. Mas ele foi quem fez Naamã voltar. Ele quem fez Naamã voltar. Na eternidade a gente vai saber o nome dele, tá? Um homem poderoso foi curado por causa da semente de uma menina anônima, de um homem levando a carruagem anônimo. Um amigo foi curado da sua paralisia por causa de 4 amigos anônimos. Diga aí no seu lugar: obrigado, meu Deus, pelas pessoas que já passaram na minha vida e me emprestaram vasilhas. Vamos agradecer ao Senhor. Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem gente que passa na nossa vida. Eu quero encerrar contando esse testemunho, né? Quando eu soube da partida do nosso irmão Augusto, eu não consegui ir no mesmo dia. No outro dia de manhã eu fui lá. E quando eu cheguei lá, a Glícia estava sozinha com 2 amigas. Eu a cumprimentei e fui sentar no meu lugar. E aí, depois de um tempo, eu senti no coração de ir lá e orar por ela. Orei. E ela perguntou: como é o seu nome? Como é o seu nome? Ela não sabia quem eu era. Eu falei: Glícia, como é o seu nome? Eu disse para ela: meu nome é Zoar. Nem me apresentei como pastor. Meu nome é Zoar. E o Augusto, seu marido, foi um homem que me abençoou muito. Foi assim? Tem pessoas que nós nem conhecemos o nome, que Deus vai nos apresentar. Tem pessoas que você nem conhece ainda, que Deus vai te apresentar para depositar na tua mão boas sementes. Saiba disso. Por isso é hora de limparmos a ira. Irmãos, o Espírito Santo está trazendo no meu coração com muita força essa palavra com ênfase. É hora da gente limpar a ira, tá? O que é limpar a ira, pastor? É a gente fazer a limpeza para saber quem de fato está perto. Limpar a ira é isso. Porque tem muita gente que não é semente, é só palha, tá? Não sei por que eu estou dizendo isso e trazendo ênfase sobre isso. Mas meu coração arde com essa palavra. Tem muita gente que está do nosso redor que é só palha, não é semente. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque a palha, o vento sopra. É assim que diz o Salmo 1, né? Que a palha, o vento sopra. Semente não, semente cai na terra, germina e dá frutos. Quem está pronto para a colheita? Amém, se prepare. O segundo semestre é um tempo de colheita. Limpe a sua eira, se cerque de gente abençoada, que vai te emprestar muitas vasilhas. Amém? Se cerque de gente que vai te emprestar muitas vasilhas.
Obrigado, meu Deus, te agradecemos por esse tempo, pela palavra que consola o nosso coração e pela verdade que o Espírito Santo planta na nossa alma. Declaramos que dependemos inteiramente do Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo todo o consolo e paz necessário e nos trazendo, meu Deus, a convicção, com essa lucidez que só o Espírito Santo traz, uma convicção de que precisamos cuidar bem dos nossos relacionamentos e nos cercar de pessoas que de fato são verdadeiros instrumentos de Deus para semear a boa semente em todas as áreas da nossa vida. No nosso local de trabalho, meu Deus, tem muita gente que o Senhor vai usar para semear boa semente em nossas vidas. Nosso lugar de estudo, dentro da nossa família, abra os nossos olhos para que tenhamos, meu Deus, essa certeza e essa convicção, no nome de Jesus. Que essa mulher, que esse marido tenha essa certeza de que o Senhor colocou do seu lado alguém que tem o interesse, a vontade, o desejo no íntimo do coração de semear a boa semente. Obrigado por essa noite, leva-nos em paz. Continuamos na Tua presença, Espírito Santo, e debaixo do Teu favor, Jesus. Nos ajuda também para que nós sejamos essa pessoa que vai semear a boa semente na vida de outras pessoas. Que possamos ser também, meu Deus, essa pessoa que vai emprestar vasilhas, meu Deus, que serão importantíssimas no momento do milagre e da multiplicação na vida de outras pessoas. Nos usa, nós queremos ser usados como instrumentos também, para abençoar outras pessoas, para que tenhamos a boa e excelente colheita. Leva-nos em paz. Que o Teu Espírito Santo continue sobre nós, trazendo toda a paz necessária. No nome de Jesus, te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Um ótimo fim de semana para todos. Vou em paz. Hoje o meu